Boa tarde. Estou aqui para falar para vocês do meu podcast Livros e Leituras. Esse podcast está no Spotify. Spotify é uma plataforma de ouvir podcasts e músicas que qualquer pessoa pode baixar gratuitamente. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, baixem o Spotify, escrito assim, SPOTIFY. Baixem Spotify e aí vocês acessem lá a Livros e Leituras, Rodson Roberto Santos, e vocês podem ouvir o meu podcast. O último episódio do podcast foi um episódio em que eu tive um bate-papo com o Alexandre Rosa, que é um estudioso, e um estudioso de uma forma assim muito especial do nosso grande escritor brasileiro Lima Barreto, que é muito importante na literatura brasileira, mas nem só na literatura, na cultura, na história e no entendimento daquilo que é a nossa realidade, a nossa identidade de Brasil e os nossos embates e problemas e o pensamento na solução desses problemas. E o Lima Barreto ele é um escritor que viu o fim do Império, ele escreveu nesse período, e o início da República no Brasil. É um escritor ícone desse país em transição que nós temos os fundamentos agora. Então é importante vocês ouvirem esse episódio. Há mais episódios, eu vou fazer chamadas aqui sobre outros episódios do meu podcast Livros e Leituras. O meu podcast Livros e Leituras é para discutir questões relacionadas à leitura, a dificuldade de leitura no Brasil, como a gente pode pensar formas de acesso a livros e as leituras das pessoas em geral, de todos nós que trabalhamos e não temos tempo para ler, não sabemos como encontrar livro, quais os livros que podem nos ajudar na nossa vida. São discussões em geral sobre isso. Então eu estou aqui para pedir para que vocês ouçam o podcast, ouçam os episódios do podcast. Tem 43 episódios, são episódios interessantes que eu falo sobre uma série de coisas. Aí você comenta, você pode fazer perguntas, você pode fazer sugestões, etc., sobre os assuntos que a gente está tratando lá. São assuntos que dizem muito respeito à nossa vida cotidiana. Tem coisas interessantes e são uma forma de eu entrar na discussão do Brasil contemporâneo. A participação de vocês é absolutamente fundamental e importante. Espero vocês lá e a gente vai ter mais episódios. Eu vou falar sobre eles.